Bom, pessoal, vamos lá para a correção? Na questão número 1, ele te deu aí a piscina e uma plataforma quadrada, onde ele gostaria de colocar azulejos. E ele quer saber quanto que ele vai gastar, já que sabe que 1 metro quadrado desse azulejo custa R$ 30. Como que a gente vai resolver essa questão? Então, vamos lá. Como é que eu resolvi? Como é que a gente resolve a questão número 1? A gente primeiro vai desmembrar, vamos calcular a área do quadrado. Para calcular a área do quadrado, a fórmula é lado vezes lado. Se cada lado mede 15 metros, então será 15 vezes 15, no valor de 225 metros. É a área total do quadrado. Agora, temos que calcular a área do círculo. Então, a área do círculo ela é igual a π vale 3,14, vezes o raio ao quadrado. Por que o raio aqui é 5 se essa distância aqui que deu no enunciado é 10? Porque o raio ele é a metade do comprimento total. Se o comprimento total é 10, então eu tenho que pegar 10, dividir por 2 para eu ter o valor do raio. E o raio, então, vai ser igual a 5. A fórmula para calcular a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, se eu coloco 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é igual a 25. 3,14 vezes 25, 78,5. Agora que eu sei o valor da área do círculo e da área do quadrado, basta eu fazer a diferença dos dois. Eu vou subtrair a área do quadrado pela área do círculo, já que ela só quer plantar grama ao redor da piscina. Feito isso, 225 menos 78,5, 146,5 metros. É a área que ela vai plantar. Se você levar em consideração que cada azulejo ele vale aí R$ 30, então você tem que multiplicar por 30 o valor da área que ela vai plantar. Que ela vai colocar o azulejo, desculpa. Então, vai ser 146,5 vezes 30. O valor dessa questão, R$ 4.395. É o que ela vai gastar para colocar azulejo em volta da piscina. A questão número 2, ele te dá um quadrado e um semicírculo, e ele pede para que você calcule a área total dessa figura. E já adianta que o diâmetro do semicírculo é um dos lados do quadrado. E o raio é a metade do lado, então seria 12 dividido por 2. Na questão número 2, eu preciso calcular a área total dessa figura. Para começar, vou calcular a área do quadrado. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar lado vezes lado, é a fórmula. Multiplicando, tem o valor de 144 centímetros. Agora, eu tenho que calcular a área desse semicírculo. Para eu fazer isso, primeiro eu calculo a área do círculo, usando a fórmula π vezes raio ao quadrado. Se aqui são 12 centímetros e um quadrado tem todos os lados iguais, aqui também será 12 centímetros. O raio, como tem na questão anterior, não é a metade desse comprimento? Metade de 12 é igual a 6. Então, a área do círculo é 3,14 vezes 6 ao quadrado. Tenho a área total do círculo, que é de 113,04. Só que eu não quero saber da área total do círculo, eu quero saber só da metade. Então, basta dividir o valor por 2. Tenho aqui o resultado da área do meu semicírculo. Agora, basta somar a área do quadrado com a área do semicírculo. Tenho aqui o valor, 200,52 centímetros ao quadrado. Na questão número 3, a mesma coisa, ele quer saber a área dessa figura. Vou desmembrar aí, terei um retângulo e um triângulo. E segue a mesma linhagem da questão anterior. Primeiro, eu tenho agora um retângulo, né? Porque aqui mede 30 centímetros, aqui 50. E um triângulo. Basta passar um traço que nós temos aqui um triângulo. Se aqui mede 50, aqui também será 50. Se aqui é tudo é 60, até aqui é 30. Quanto que é 60 menos 30? 30. Então, aqui esse pedacinho vai valer 30. Então, sabendo disso, a gente vai jogar na fórmula. A área do retângulo, perdão, não é base vezes altura? Então, vai ser 30 vezes 50,
ou 50 vezes 30, 1.500 centímetros ao quadrado. A área do triângulo é a base, aqui vai ser 30, por quê? 60 menos 30, porque até aqui é 30, eu só quero daqui para cima. Então, vai ser 30 vezes 50, que é a altura, dividido por 2, 750. Para eu saber a área total, basta eu somar a área do triângulo com a área do retângulo. Prontinho. A questão 4 já pergunta a área desse tabuleiro. Então, a gente sabe que a gente vai calcular a área do trapézio e a área do semicírculo. A questão número 4 segue a mesma linha de raciocínio. Agora, eu tenho um trapézio e um semicírculo. Para calcular a área do trapézio, basta você pegar a base menor, somar com a base maior e multiplicar pela altura, depois dividir por 2. Então, olha só, base menor, 6, base maior, esse lado até o ponto é 10, esse ponto até esse lado é 10. Então, essa base maior é 10 mais 10, que é igual a 20. Então, 6 mais 20, 26. Dividido por 2, 13 vezes 10, 130. E agora, eu vou calcular a área do círculo, né? Sabendo que o raio é igual a 10. Para fazer isso, basta eu pegar π, que é 3,14, e multiplicar por 10 ao quadrado. O valor é 314. Só que eu não quero um círculo, aqui só tem metade do círculo. Então, para calcular a área do semicírculo, eu divido o valor da área do círculo por 2, 157. Então, a área da minha figura é igual a área do trapézio mais a área do semicírculo. A questão 5, ele te dá uma área onde Paulo quer cercar com arame. E a gente tem que lembrar que ele vai dar 3 voltas. E aí, calcular a área. Na questão 5, também a gente segue nessa mesma linha de raciocínio. Só que agora, cada quadrado dessa horta mede 25 metros ao quadrado. Como são quadrados, eu sei que os lados são iguais. E para calcular a área do quadrado, é só você elevar o lado ao quadrado. Para eu tirar o valor do quadrado, basta eu jogar a raiz quadrada. Então, para mim jogar a raiz quadrada de 25, eu vou saber que é 5. Então, cada pedacinho desse aqui é igual a 5. Então, basta eu calcular a área de um retângulo, né? Sabendo que aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Então, esse lado total vai medir 15. E esse lado, 5. Então, a área do retângulo é a altura vezes a base vezes a altura. Então, vai ser 5, que é desse lado, vezes 15, que é a soma dos 3 quadrados. Para eu saber a área contando com as divisões do meio, basta eu somar 5 mais 5. Então, o valor de 10 a área, que deu 75. Então, 10, porque cada divisão dessa tem 5 metros, 85. Como ele quer dar 3 voltas de arame, então eu tenho que pegar esse resultado final e multiplicar por 3. Só isso. Na questão 6, você vai calcular a quantidade de piso que a gente vai usar para cobrir aí esse salão de festa. Para fazer isso, o primeiro passo é igualar as unidades de medida. O azulejo não pode estar medindo centímetros se o salão está em metros. Então, olha só, a sala que ela quer revestir, ela tem aí as medidas de um trapézio, né? Então, primeiro calculamos a área do trapézio, base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura, que é 10. Temos aqui a área em metros, são 200 metros. A área do azulejo, ela foi dada em centímetros, são 30 centímetros. Então, para eu calcular quanto azulejo eu vou precisar transformar a área do meu azulejo em metros. Para isso, eu vou calcular a área em metros. Só que para eu calcular em metros, eu tenho que transformar o centímetro, em vez de ser 30 centímetros, tem que ser metros. Então, como que eu faço isso? Eu divido por 100. Então, 30 dividido por 100 é igual a 0,3. 0,3 vezes 0,3, 0,9. A área de cada azulejo em metros é igual a 0,09 metros.
Como é que eu vou saber quantos azulejos eu vou ter que usar aqui? Basta eu dividir a área do trapézio, onde eu vou pôr o azulejo, pela área do azulejo, que eu vou saber quantos azulejos eu vou gastar. O valor de 2.222,22. Só que ele pediu para eu calcular a porcentagem de 10% a mais. Como que eu vou fazer para calcular 10% a mais? Primeiro a gente vai saber quanto que é 10% desse valor. Que de cara muita gente já resolve, né? Mas quem não souber sabe que tem que multiplicar por 10 e dividir por 100. Então, facilitando, basta multiplicar por 0,10 para calcular a porcentagem. Feito isso, deu 222,22. Então, 10% de 2.222 é 222,22. O que eu tenho que fazer? Somar esses 10% ao valor de azulejo que eu vou gastar. Então, o valor vai ser 2.444,44. Esse tanto de azulejo que eu vou comprar, considerando que eu tenho que comprar uma porcentagem de 10% a mais. A questão 7, nós vamos calcular a área do chão da sala e a área do piso, ela já está calculada. A questão número 7 tem que calcular a quantidade de piso que eu vou utilizar para revestir essa sala. Só que ele me deu a área do piso, que é 400 centímetros ao quadrado. Como eu já tenho a área do piso em centímetros, eu tenho que calcular a área da sala também em centímetros. Então, esses 4 metros, ele tem que virar centímetros. Como que eu faço isso? Basta multiplicar por 100. Então, em vez de ser 4 metros, serão 400 centímetros. Em vez de ser 2 metros, serão 200 centímetros. Feito isso, a gente multiplica para saber agora a área do meu retângulo. 400 vezes 200, 80 mil. Então, a área da minha sala é 80 mil centímetros. Para eu saber a quantidade de piso que eu vou usar, basta eu dividir a área da sala pela área do piso. 80 mil dividido por 400, 200 centímetros ao quadrado. Então, o que acontece? Eu vou utilizar 200 pisos, 200 peças de piso. Aí, na questão B, fala que se eu dobrar o número da sala, né, da quantidade de metros da sala, eu dobraria também, perdão, a quantidade de material, a quantidade de azulejo. Então, para eu saber isso, se é verdadeiro ou falso, basta eu dobrar. Era 400, vira 800. Era 200, vira 400. Multiplicando para eu calcular a área, 320 mil. Divido a área pela quantidade, né, pela área do piso, deu 800 centímetros ao quadrado. 800 é o dobro de 200? Não, é o quádruplo, né? Então, feito isso, a alternativa ela é falsa.